Boa noite. Tudo bem, Gláucia, Kel, Ana, Carla? O som tá bom para vocês? Vamos aguardar a Fran entrar aqui. A gente vai conversar hoje com a Frankeline, que é nutricionista. A Fran entrou aqui. Vamos dar o convite, Fran. Boa noite, Fran. Oi, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo certo. Pontuais, né? É, né? Tá me ouvindo Que bem? legal. Eu ouço, você me ouve bem? Que eu tô com um fone aqui que é novo para mim e Não, tá tranquilo. tá tranquilo. Então, beleza. Tá Isso. bom. Já perguntei aqui, as pessoas também falaram que sim, Então tá tranquilo. então a gente pode começar. Então tá. Fran, obrigado por você ter aceito esse convite. A gente falar sobre esse tema que é importante, né? Nutrição na oncologia, que é a sua especialidade. A gente já conversou aqui com outras pessoas, mas é muito importante a gente ouvir sempre um ponto de vista diferente, alguém que traz uma experiência diferente e como entender como isso colabora, né, na, no sucesso, né, no andamento do tratamento de uma paciente oncológica. Então, por isso, fizemos esse convite para você, que a gente se conheceu através da Gláucia, que está assistindo a live aí. E, e é isso. Então, a Frankeline Neto, a Fran, né, como a gente chama aqui, ela é nutricionista com experiência na oncologia. E a gente vai falar sobre esse tema hoje. Então, perguntas são bem-vindas aí durante o nosso bate-papo. E, e eu vou me apresentar, depois você se apresenta. Sou o Fernando, sou o fundador, eu estou como presidente da ACO, organização que está aí desde 2015, com a missão de conscientizar as mulheres sobre o câncer de ovário. E agora a minha pergunta que eu aprendi com a Gláucia, que é infalível, quem é a Franqueline Neto? Então, boa noite. Obrigada, então, Fernando, pelo convite. Muito bom falar desse tema, né? Eu amo falar de oncologia. Então, eu sou especialista em alimentos funcionais, nutracêuticos e nutricosméticos, porém, o meu foco é em oncologia. Então, há mais de 10 anos eu atuo atendendo pacientes oncológicos. Que bom, Fran. Assim, você deve ter colaborado muito com muita gente ao longo dessa trajetória, e é essa experiência que a gente gostaria de ouvir, assim, né, na prática. Só diz de onde você é, qual é a cidade que você está. Isso é Eu sou aqui do importante. Paraná, Pato Branco. Pato Branco, Paraná. Bom, a gente está em São Paulo e tem gente de todo o Brasil, e acredito que hoje com Com a a ideia, tecnologia, né? a tecnologia, a ideia de aproximar as pessoas, né? Então, enfim, bater um papo com uma nutricionista, acredito que mesmo a distância é algo que é possível. Então, se alguém se identificar e quiser trocar ideias, quiser seguir a Fran lá no Instagram, também pega dicas, enfim, tem muita coisa bacana nesse sentido. Não é isso, Fran? Isso. Todo dia eu tô tentando postar coisas que agreguem, né? Dúvidas, manejos de sintomas, curiosidades, algumas dúvidas que os pacientes trazem para mim que eu acho importante compartilhar, né? Isso aí. Fran, minha pergunta inicial aqui é o seguinte: qual a importância da nutrição na resposta dos tratamentos e na qualidade de vida de uma paciente oncológica?
E aí já depois eu dou um break aqui para uma pergunta da Cássia, que é Já tem interessante. pergunta, né? Já tem pergunta. Então vamos lá? Isso. A nutrição tem um papel fundamental, então, no tratamento oncológico, né? A nutrição, ela consegue ajudar a modular essa resposta, melhora a resposta do tratamento, ajudar a modular o sistema imunológico. Na nutrição oncológica, tem manejo para quase todos os efeitos colaterais do tratamento. Então, essas pacientes conseguem, por mais que difícil que seja o tratamento em si, mas conseguem ter uma melhor qualidade de vida, né? Fazer com que esses efeitos colaterais não atrapalhem tanto a vida dessas pacientes. Então, é bem importante que as pessoas entendam a importância da nutrição. Porque às vezes os pacientes deixam de procurar ou só procuram quando estão mais debilitados ou não estão se alimentando. Então, seria muito importante as pessoas não esperarem sentir alguma coisa para procurar nutricionista, né? Para ajudar. Isso é importante. Você falou assim que isso ajuda na resposta do tratamento e o fato de, enfim, de alguma forma isso ser minimizado, né? Isso tem um impacto muito grande, né? Eu acredito, para a vida, para a qualidade de vida da paciente, né? Esse é o caminho. Assim, eu vou pegar agora a pergunta da Cássia, para não esquecer. Ela perguntou assim, é uma coisa que parece simples, mas pode ajudar muita gente e tem tudo a ver. Assim, a pergunta dela foi: posso comer pão francês todos os dias? Então, tudo depende, né? Com o que você vai comer esse pão francês? Qual que é a frequência? É um só? É três? É quatro? Então, assim, na nutrição oncológica, nada é proibido, né? Tudo tem que ter um contexto. Eu sempre falo para os pacientes que o pão francês não é que ele não pode ser consumido. Porém, ele não tem nutrientes que forneçam ali, que agreguem. Então, você tem que agregar nessa refeição. Então, você vai comer o pão francês com margarina, por exemplo, aí não pode mesmo, né? Porque a margarina a gente sabe que é um alimento hoje que causa muitos. Acaba que não é nutricionalmente bom, né? Acaba atrapalhando ainda mais, causando mais inflamação também no organismo. Você vai comer esse pão com ovo ou com peito de frango, aí é outra questão. Então, tudo depende de que jeito você vai consumir, de como que ele está inserido ali dentro da alimentação no teu dia. Então, nada é proibido, tudo depende do contexto. Então, sempre quando você for comer pão francês, por exemplo, sempre comer com uma proteína de boa qualidade e fibras, então vegetais, uma cenoura ralada, uma abobrinha ralada. Seriam maneiras saudáveis, digamos assim, de consumir esse pão. Ela diz aqui, inclusive, que ela come um pão francês por dia com queijo branco. Olha, já tem um queijo branco. Mas é bom variar, assim, né? Não comer todos os dias pão branco. Comer um pão integral também ajuda por conta das fibras. Tudo que é mais integral é mais saudável, tem mais proteínas, mais ferro. Vai agregar mais, né? Ô, Fran, tem uma pergunta aqui que é acho que é Jaqueline. Ela pergunta assim: que tipo de alimento é bom para empachamento pós-químio? Os chás ajudam, né? Essa sensação de estufamento. Então, entre os carboidratos integrais, porque eles ajudam nessa questão da digestão, os chás carminativos, que a gente chama, que ajudam na digestão, então camomila, espinheira santa, hortelã. Tentar fazer uma alimentação mais leve, então comer mais frutas, legumes, verduras, evitar gorduras, açúcar em excesso, carboidratos refinados, então farinha branca, que podem estar piorando essa sensação de estufamento. Fran, assim, então Voltar. voltando para o meu roteiro de pergunta, enquanto chega alguma questão aí, assim, onde é que, na sua opinião, as pacientes costumam errar mais, assim, no aspecto nutricional durante o tratamento, assim, quais são os pontos mais cruciais que você, ao longo de quase 10 anos aí atuando com oncologia, percebeu? Tem muito mito que gera em torno da alimentação e câncer, né?
Então, o erro assim que eu vejo os pacientes cometendo é sair cortando alimentos por achar que podem prejudicar, por ter ouvido que acaba alimentando câncer. Só que assim, elas acabam cortando tudo da alimentação e elas não sabem colocar coisas no lugar. Então, isso causa um déficit nutricional muito grande, porque os alimentos eles são fonte de energia. O teu corpo precisa de energia. E aí, se você sai cortando tudo, ele não vai ter energia para funcionar. Porque você acaba tirando os alimentos e não colocando outros para substituir, então, pelo menos. Eu tenho um paciente que antes de iniciar tratamento já entrou em desnutrição por cortar tudo da alimentação. Então é o erro que eu mais vejo, assim, fora, né, as coisas milagrosas, assim, é cortar os alimentos que, por exemplo, carne vermelha, açúcar, pão, leite também. Então, são alimentos fonte de energia, fonte de proteína, e que não é assim, não é cortando que vai ajudar. Pode ainda prejudicar ainda mais o tratamento. Ô, Fran, você acha que, por exemplo, estou tentando entender mais ou menos como é que o que se passa na cabeça da paciente para ter esse tipo de atitude. Então, por exemplo, você imagina assim que ela pegou o diagnóstico ali de um câncer, aí no nosso caso aqui especificamente falando sobre o câncer de ovário, e aí ela olha aquilo, ela fala assim, bom, agora não vou mais consumir pão, nem leite, nem queijo, porque agora isso vai potencializar o meu câncer. Você acha que é isso que mais ou menos acontece? As pessoas vão na internet, né? Toda mulher, eu acho que toda paciente que descobre esse diagnóstico acaba indo na internet pesquisar o que é bom, o que é ruim. E a internet tem muita informação boa, mas tem muita informação desencontrada também, né? São informações soltas, assim, e as pessoas que não têm esse conhecimento, não sabem o que é verdade, o que é mentira, acabam acreditando, né? Então acaba cortando tudo sem entender muito, né? Porque os estudos científicos não existe nenhum alimento cura e nenhum alimento causa câncer. É tudo um contexto alimentar. O que as pessoas têm que evitar é a obesidade, que essa sim está relacionada a mais de 14 tipos de câncer, mas não um alimento específico. Então eu acredito que seja mais isso, sabe? É muita loucura que a gente vê na internet. O Instagram também tem pessoas divulgando informações erradas, né? Então isso piora ainda mais. Mas eu acho que deve ter um pouco disso, né, do que a gente conversou, né, de a pessoa ali na hora, ela deve falar, bom, agora, então, já que isso pode eventualmente potencializar, então corto tudo e nem consulta, né, muitas vezes a nutricionista é uma atitude mais imediatista, né, é Ou muito procura bem lembrado. profissionais que não são da área, né? Isso também acontece muito. E aí sai colocando um monte de suplementação para os pacientes sem necessidade, sem exame para saber se realmente a paciente precisa. E aí acaba atrapalhando ainda mais o tratamento. Ô, Fran, vou fazer Infelizmente. uma pergunta aqui e aí depois eu volto para a questão da Glaucia aqui, que ela colocou um ponto de vista interessante também. Minha pergunta é, o que você já viu, Fran, em 9 anos aí trabalhando com oncologia, de mais absurdo, digamos assim, dentro dessas atitudes equivocadas aí? Você pode contar alguma coisa O nesse que mais sentido? assim foi demais para mim é a pessoa a questão da frutose, né? Ah, porque frutose causa câncer. E aí acabou, assim, não é frutose da fruta em si, é frutose presente nos alimentos industrializados. E a pessoa saiu cortando todo tipo de fruta que tem, sabe? Isso acho que foi o mais, assim, mas carne vermelha, por exemplo, leite, pão, essas coisas já é comum, né? Eu venho em consultório. Mas a questão da fruta foi a mais, assim, que me chocou, assim, né? Porque a pessoa E, estava comendo o quê, então? e o que isso ocasionou nessa situação específica? Há uma desnutrição, interromper o tratamento, porque acaba que a principal fonte de vitaminas e minerais vem dos legumes, verduras, das frutas. E se a pessoa não consumia pelo menos isso e cortou todo tipo de fonte de energia, o corpo não aguenta, né? Eu falo assim, não é só as células
cancerígenas, digamos, que dependem de glicose. Suas células boas também precisam de glicose para funcionar. Então tem que ter um equilíbrio ali, né? Para as células boas conseguirem responder bem ao tratamento. Vou voltar aqui na pergunta, na questão da Glaucia, ela fala assim, alguns pacientes desenvolvem pavor por comer. É medo da comida devido ao terrorismo que vivemos hoje. A nutrição é importante para ajudar os pacientes a fazerem as pazes com a comida. Você dá esse aval aí? Sim, eu e a Glaucia somos parceira. Ela me passa os pacientes e é bem difícil mesmo, porque precisa desse acompanhamento também psicológico, porque isso gera um transtorno. A pessoa fica lendo um monte de coisa na internet e acaba não consumindo mais nada, ficando com medo de se alimentar. Então, a gente tem esses pacientes que a gente está tentando tirar esse medo, né? Tirar que isso não é isso que vai atrapalhar o tratamento, não é isso que vai ajudar o tratamento. Acaba mesmo criando um transtorno bem sério. E aqui já entra uma pergunta que é frequente quando a gente fala com um nutricionista, a pergunta da Samira, ela diz assim, consumir a hora pronobis auxilia na Mas alimentação olha durante o para nós, tratamento daqui? ele é um alimento bom, só que ele tem fitatos, né, que acaba atrapalhando essa absorção dos nutrientes. Então, eu sempre falo para os pacientes não consumirem sempre de forma crua, né? Sempre dar uma pré-cozida, colocar na água quente e deixar uns 5 minutinhos e tirar. Mas ele é um alimento bom porque ele é rico em proteína, né? Então, os pacientes, por exemplo, que criam uma aversão pelo tratamento, a carne vermelha, não que não tem medo de consumir, mas acabam criando essa aversão porque é comum. O Ora Pronobis é uma boa sugestão, porque ele é rico em proteínas, né? E vitaminas, e é fácil de ser inserido ali dentro da alimentação. Você já atendeu, Fran, alguma paciente que já tinha um tipo de dieta especial, diferenciada? Vamos falar especial, mas diferenciada. Por exemplo, alguma paciente ou algum paciente vegetariano, vegano, ou com outro tipo de, sei lá, celíaco, qualquer tipo de coisa? Já Sim, tem as teve esse pacientes tipo? que E não como é que pelo lida câncer. nesses casos? Esse sim precisa de acompanhamento nutricional, porque como a gente sabe que não vai ter a fonte proteica, que é a mais biodisponível, vamos colocar assim, ela precisa ser suplementada e orientada. Porque aí vai causar um déficit nutricional, pode gerar uma anemia, pode interromper tratamento. Então, essas pacientes têm que ter um pouquinho mais de cuidado e atenção. Porque provavelmente precisa de suplementação, mas com orientação. Nunca. Que nem eu falo, existem tanta suplementação no mercado, mas precisa ser bem orientado, porque senão ela não vai ter efetividade nenhuma. Eu vou voltar nessa questão dos chás aí, porque eu acho que é comum, acho que talvez do que rola aí na internet é o que tem mais frequência, né? Pelo menos que eu acompanho toda hora, sobe um post aí de chá, etc. E aí a minha pergunta é essa, em relação a chá e consumo de frutas, por exemplo, você falou no início aqui, não tem nada da alimentação vai curar e nada também vai ser o grande vilão da história aí. Mas em relação às coisas que são, digamos assim, moderadas, consumos de chás ou de frutas, por exemplo, que a gente já sabe aí que toda hora rola também, que é o caso da graviola. O que disso tudo é recomendado ou o que não é recomendado? Até eu falei hoje nos meus stories sobre isso, sobre a graviola. Que a fruta em si, se a pessoa gosta de consumir, já consumia, não tem nenhum problema. Mas não pode consumir essa fruta em suco pensando que vai causar alguma coisa, vai ajudar alguma coisa. Entendeu? Tem pessoas que começam a consumir como curativo, então não pode pensar assim, né? Mas se gostar de consumir, tudo bem. Já a folha da graviola, ela é extremamente tóxica, então ela causa uma toxicidade no fígado, no rim, e aí isso sim, em tratamento tem um malefício enorme, porque pode prejudicar demais. Às vezes os pacientes têm que pausar ciclo, porque baixa demais a imunidade, ou um parâmetro bioquímico que aumenta mais por causa dessa intoxicação hepática ou renal. Então, os chás tem que tomar muito cuidado.
Não é porque é natural que pode, e porque assim, as pessoas tomam litros, né? Não é uma xícara que a pessoa vai tomar de chá. Então, assim, é que as pessoas se apegam, na verdade, a essa ideia, essa esperança que isso vá curar. E, infelizmente, não tem os estudos que comprovem isso. Ao contrário, que os chás mais atrapalham, né, do que ajudam durante o tratamento. Então, nônia, aranto, graviola, cogumelo do sol, erva de São João, melão São Caetano, todos esses daí, que são os mais conhecidos, eu acho, acabam prejudicando ainda mais o tratamento do que ajudando, né? Ó, perguntas aqui já, tem várias. Você vai me dizendo, porque eu não estou conseguindo acompanhar. Não, eu estou lendo aqui, estou tentando moderar aqui. É verdade que devemos parar de comer com a carne vermelha? Você já falou, mas quer comentar mais uma vez para ficar claríssimo? Então, baseado nos estudos, né, que a gente tudo que a gente fala é baseado em estudo, né? Não no achismo ou no que as pessoas falam. Os estudos mostram que se a gente consumir mais de 500 gramas por semana de carne vermelha, ela pode ser um potencial cancerígeno. Mas 500 gramas por semana. Então, assim, se a pessoa quiser comer 3 vezes por semana um bife, ela pode. É o excesso. Agora, se, por exemplo, as carnes processadas, né? Não entram nessa recomendação. Então, tipo, embutidos, linguicinha, salame, presunto, que essas realmente, se você me falar um alimento que eu recomendo excluir, é os embutidos, né? Isso para paciente, né? Especialmente. Para a vida, normalmente a gente já E ouve que sim. Para paciente, então, é mais certamente. Mais ainda, mas né? não que, né? Que nem eu falo, tem pacientes que pedem que podem comer feijoada, por exemplo. Mas isso não vai ser todo final de semana, não vai ser todo mês, né? Então, um consumo esporádico não vai fazer mal, né? Deixar bem claro antes que falem que não pode mais, nunca mais comer nada. É verdade. Eu vou fazer uma pergunta também de curiosidade, que eu já presenciei, enfim, já tive ali naquele papel também de facilitador disso. Você já presenciou alguém, alguma paciente hospitalizada aí, que o familiar levou ali? Você sabe que não pode entrar no hospital com comida, etc. As pessoas levam isso, assim, é comum? Ou você sabe desse tipo de história? Aqui a gente, porque os pacientes eles vão ambulatorialmente, né? Alguns ficam internados, mas assim, o que eu vejo é essas charopadas, assim, sabe? Que eles fazem. E aí acabam tomando litros, às vezes tem bebida alcoólica junto dessas charopadas. Esse também é bem comum aqui. O famoso amarelão que eles falam. Que é o amarelão? Não conheço. É quando o paciente fica anêmico, né? Mas às Ah, vezes nem é no exame bioquímico, é mais porque o paciente tá mal ou não está se alimentando. Então aqui na minha região é bem comum ter esses curandeiros que acabam fazendo essas charopadas. ó, Ou Carol visitas, né? pergunta. Desculpa, Fran. Pode Não, concluir. pode falar. A Carol perguntou, manteiga pode usar ou requeijão? Pergunta da Carol. Requeijão tem que eu sempre falo para olhar nos ingredientes. Manteiga é mais saudável que margarina, por exemplo, né? Mas tudo vai da quantidade. E requeijão sempre tem que olhar nos ingredientes. Olha sempre ali no rótulo, o que tem menos ingredientes é o mais recomendado, assim. Mas não é um alimento que você vai comer todos os dias, né? Porque tudo que é industrializado a gente pede para reduzir o consumo. Ó, Fran, é o seguinte, agora a minha pergunta é sobre o uso de suplementos, né? Tipo, por exemplo, os hipercalóricos. Para quem é indicado tomar esse tipo de suplementação? Em que momento? Então assim, que nem eu comentei, né? Suplementação tem para todos os tipos. Tem hipercalóricos, hiperproteicos, imunomoduladores, cicatrizantes. Então, assim, não dá para indicar assim, não, você vai usar para esse paciente ou para esse tipo de, né, esse câncer, esse tumor, esse tratamento, esse suplemento. Tem que ser individualizado. Não pode se autossuplementar, né? Porque, assim, vamos dizer que uma paciente é obesa, vai tomar um hipercalórico, por exemplo. Então, eu estou gerando mais inflamação nesse organismo. A gente sabe que a inflamação não é boa. Então, se não tiver uma boa orientação, né, um planejamento alimentar que contextualize esse suplemento nessa rotina, acaba só atrapalhando.
Então, tem que ter uma orientação nutricional de um profissional que avalie o caso do paciente, e aí sim, ou através do exame bioquímico, a gente pode falar assim, qual suplemento vai utilizar. A Glaucia fez um comentário aqui, ela falou que às vezes até os profissionais fazem algo para quando o paciente está realmente querendo comer um alimento ali em específico. Você já Sim. presenciei também. Hum. Mas eu já liberei também tanto alimento que não é saudável, mas assim, é que nem a situação que o paciente se encontra. Às vezes um paciente, por exemplo, refrigerante, é horrível, a gente sabe. Mas se um paciente tá ruim, assim, não tá se alimentando, e a única coisa que apetece ele, sei lá, naquele momento é um refrigerante, ele vai tomar um refrigerante. Às vezes, tomando refrigerante, até vai abrir o apetite dele em certas situações. Então, não dá para ser muito radical na oncologia. A gente precisa ter essa cabeça aberta e ver qual o momento que o paciente se encontra. Entendeu? Legal. Fran, e aí, assim, vou voltar para aquela história. Tipos de alimentos, né? Assim, alguém tinha falado aqui no começo e tinha uma pergunta aqui, deixa eu ver quem que tinha mandado essa pergunta, que é a Carol também. E aí já estava no nosso roteiro aqui. Que tipo de alimento ou até receita, enfim, de algum modo, pode ajudar a evitar algumas situações específicas? Por exemplo, no câncer de ovário é muito comum, acho que em outros tipos de câncer também, que é a constipação. Como é que pode ser administrado isso com alimentos que É, facilitem, né? primeiro a gente tem que ver qual é a causa. É o quimioterápico? É um medicamento opioide, então para dor? É um antiemético que é usado, né, para náusea, vômito, que geralmente tem essa ação constipante, para a gente ver como agir, né? Na alimentação, a gente orienta os pacientes a consumir mais fibras, né? Então, fruta, verdura, legume, de preferência as frutas com casca, né, para obter mais fibras. As sementes ajudam muito, então linhaça, chia, aveia, tendem a ajudar bastante, mas não esquecendo que precisa tomar água, né? Porque se o paciente come fibra e não toma água, acaba prejudicando ainda mais essa constipação. Tem um coquetel laxante que eu ensino para os meus pacientes, que é mamão, pega meio mamão papaya, 3 a 4 ameixas, assim, deixa de molho, né, na noite, assim, com um pouco de água e bate de manhã com uma mão e a ameixa e a água, que ajuda demais. Se quiser colocar um pouquinho de linhaça ou chia também, porque é um boom de fibras para o intestino, né? Geralmente resolve bem, mas tem que ficar atenta com a questão da água, né? Em alguns casos, precisa de um módulo de fibra para estar auxiliando. Mas geralmente na alimentação resolve bem, assim. Evitar farinha branca, né? A cafeína também que tende a prejudicar um pouquinho mais. A pergunta da Simone é bem pertinente. Ela diz assim: o que melhora a neuropatia pós-quimioterapia? Alimentos anti-inflamatórios, então, gengibre, cúrcuma, as oleaginosas, ômega 3 também tende a ajudar, então, tá nas oleaginosas e peixe também, atum, sardinha, reduzir açúcar, farinha branca, tudo isso tende a amenizar um pouco, assim, mas na alimentação não é tanto, mas é a atividade física que ajuda nesse sintoma, né? Se movimentar. Legal. E Fran, assim, agora mais uma curiosidade aqui, assim. Bom, a gente estava conversando e você citou várias coisas ao longo dessa conversa aqui. Chás, alimentos, enfim, grãos, vegetais, etc. É um esquema muito difícil para um paciente manter ou não, assim, um esquema nutricional, por exemplo. Você falou que cada caso é um caso, etc. Tem gente que, enfim, já tem uma Uhum. alimentação razoável, tem gente que é mais moderada, tem gente que tem uma dificuldade imensa nisso. Mas, assim, na Uhum. conversa você citou várias coisas, etc. Na sua opinião, é um esquema muito grande, assim, para o paciente manter durante o tratamento, ou é algo, digamos assim, mais moderado, que aí dá para ele, para uma paciente equilibrar e etc. E se beneficiar disso, assim, né? Alimentação, você diz? Eu digo da alimentação, é. Se é Não, muito é uma complicado, quero alimentação. dizer,
Só para complementar, tá? Desculpa, assim, para complementar a pergunta. Se isso é um esquema muito grande, e aí, sei lá, de repente na metade ali os pacientes falam, vou voltar para o meu normal, e aí ela só retoma quando ela tem uma situação mais grave, etc, entendeu? Essa era a minha pergunta, assim. Talvez ela Uma só... coisa que eu escutei das pacientes é essa alimentação eu vou seguir durante o tratamento e depois, né? Isso. Mas assim, a gente prega na nutrição oncológica uma alimentação saudável. Uma alimentação saudável é um estilo de vida que você vai ter para o resto da vida. Não é só durante o tratamento. Claro que durante o tratamento você tem que ser um pouquinho mais cuidadosa, digamos assim, né? Mas é uma alimentação fácil de ser mantida. Eu sempre falo para os pacientes, tentar comer de 3 a 4 porções de frutas ao dia, né? Então, incluir essas frutas ali nos lanches. No almoço e na janta, colocar salada, vegetais folhosos escuros, brócolis, couve-flor, que tem essa ação já preventiva, né? Fazer uma atividade física que a gente não pode esquecer, né? Não é só alimentação isolada, tem que ter um contexto, ajuda bastante. Só fazendo isso, você vai conseguir obter os nutrientes da alimentação, né? Consumir proteína, então ovos, peixe, carne magra, frango, queijo branco, já vai estar auxiliando. E não é difícil de você. É mais assim, de como era o hábito da paciente antes do tratamento e como que vai ser agora. Porque tem pacientes que já se alimentavam melhor, assim, tinha uma alimentação saudável já antes do tratamento. Agora tem pacientes que tinham hábitos ruins, né, e que precisa ser modificado ao longo do tratamento. E aí, assim, quem mantém esse hábito, quem mantinha ou mantém esse hábito ruim, quem mantém esse hábito melhor, né? Ou seja, segue essas recomendações, assim, de maneira geral, né? Assim, você pode falar por meio de um parâmetro mesmo. Você observa que a resposta da qualidade ou a qualidade de vida desses pacientes é bem melhor, é bem superior? Sim, quem tem uma alimentação ruim, vamos colocar assim, tem mais toxicidade do tratamento, né? Aquele organismo sofre mais para metabolizar esse quimioterápico, ou ele fica muito tempo ali no organismo, então aumenta os efeitos colaterais. Quem tem uma boa alimentação já tem uma imunidade um pouquinho melhor, né? Então, o organismo ele já está mais preparado, ele recebe esse quimioterápico, o fígado já está cuidado, digamos assim, então ele pode metabolizar ali essa quimioterapia tranquilo, tem menos efeito colateral, reduz menos toxicidade do tratamento, interrupção, que a gente vê bastante pacientes que não têm bons hábitos alimentares interromper bastante ciclo, né, de quimioterapia, adiar tratamento. Então, assim, dá para ver que tem muita diferença. Fran, eu queria que você falasse agora sobre alimentos que, enfim, você falou de um tema que tem bem a ver aqui, assim, que colaboram na imunidade, né? E aí a gente sabe que muitas vezes a paciente deixa de fazer uma quimioterapia porque a imunidade não está muito bem, enfim, ela faz um exame de sangue lá e tem alguns indicativos e que aí acaba adiando isso, assim, por algum motivo. E às vezes esse é um motivo até bastante ligado com a tua área, né? Como é que faz aí para equilibrar a imunidade durante o tratamento? Em especial quem está aí fazendo quimioterapia, né? Uhum. Então, os alimentos que são mais assim para imunidade, né, que a gente recomenda, são os vegetais folhosos escuros, então couve, espinafre, brócolis, que dá uma ajudada ali, que é rico em vitamina C, ferro, as frutas mais cítricas também, que são ricas em antioxidantes, o ômega 3, as oleaginosas, peixe. Eu gosto bastante do própolis, principalmente o verde, né? Que ele tem essa ação anti-inflamatória, imunomoduladora. O gengibre, então, colocar na comida ou colocar na água também auxilia bastante. A cúrcuma, né, que é aquele pozinho laranja, também já tem vários estudos em relação, tanto na prevenção quanto no tratamento. A cúrcuma, então, colocar no ovo, colocar no arroz. Lembrando que a cúrcuma, ela precisa ter a pimenta ali ou um meio mais gorduroso para ser melhor absorvida. Também ajuda bastante na imunidade. As sementes, linhaça, chia,
porque além de ter ômega 3, também tem uma fonte de ferro, auxilia também bastante. São os alimentos que eu mais indico, assim, que tem que ter na alimentação todo dia. Todo dia. Legal. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, Fran. Por enquanto não. Fran, mas eu vou fazer uma outra questão, enquanto não chega nenhuma pergunta de quem está assistindo. Tem algumas situações onde as pacientes ficam, por exemplo, se queixam, assim, eu tô com algum problema no céu da boca ou na língua, não consigo ingerir um tipo de alimento. Isso é uma dificuldade muito grande para elas, e aí acho que acaba, deixa de comer, né, e fica numa situação que também é bem desconfortável, né, tá sentindo alguma coisa, como essas que eu relatei. O que ajuda, se é que tem alguma coisa que ajuda a melhorar esse tipo de situação, ou pelo menos diminuir isso, né, que é um desconforto. Minimizar, porque não conseguir nem ingerir alguma coisa é bastante complicado. É um efeito colateral comum em certos quimioterápicos, né? Que é a mucosite ali, né? Que é essa inflamação na mucosa, essas aftas ali que tem na boca. Em geral, evitar os alimentos ácidos. Então, aqui, muitos pacientes falam, eu preciso evitar a fruta ácida. Não é para todo mundo, depende de qual tratamento, de efeito colateral. Mas esse em específico deve evitar fruta ácida, cafeína, alimentos ou bebidas muito quentes, ou alimentos muito crocantes, esfarelados, que pode machucar mais. Então, preferir mais alimentação pastosa, então mais purê, mais suco, mais sopa, tende a amenizar. Eu gosto bastante do chá de camomila, então fazer bochecho, né, com chá de camomila umas 3 vezes por dia. Também tem o bicarbonato de sódio, que também auxilia a estar cicatrizando. Até o própolis, colocar uma gotinha de própolis nessas feridinhas, tem essa ação cicatrizante que ajuda também a cicatrizar ali, né? E mais rápido, né? Porque isso os pacientes acabam perdendo peso, né? Isso influencia diretamente na ingesta alimentar. Vamos ver que chegou a pergunta. A Gismiele, ela fala aqui para você comentar sobre carboidratos e açúcar. A gente falou de uma maneira mais geral, mas se você quiser comentar. Então, sobre o açúcar específico, o que a gente pede para evitar é esse açúcar mais refinado, esse pozinho branco, né? Esse açúcar, ele passou por um processo de refinamento muito grande, então ele é um alimento ultraprocessado, que ele não vai ter nada ali, só vai ter caloria e não vai ter nenhum nutriente, nada que agregue, né? Então, se você for consumir açúcar, ou num bolo, ou numa preparação, que consuma, então, o demerara, de coco, o xilitol, que são açúcares mais naturais, vamos colocar assim. Mas, no geral, a gente precisa que o nosso paladar se acostume a conseguir sentir o sabor do alimento ou da bebida. Então, assim, evitar adoçar. Então, tipo, evitar adoçar café, suco, chá. Esses açúcares adicionados e nos alimentos industrializados é o que a gente pede para evitar, né? Carboidratos, né? Tem os carboidratos refinados e os carboidratos integrais. Não que você não vá mais consumir esses carboidratos refinados, que seriam ali da farinha branca, né? Mas tentar mesclar, né? Não comer só os alimentos refinados que não vão trazer nenhum benefício assim para a saúde, vão gerar um certo grau de inflamação no organismo se consumir eles exageradamente, vamos colocar assim. Então, tipo assim, as pessoas que gostam muito de pão, né? Não precisa comer pão integral todos os dias se você gosta de um pão branco. Mas também você não pode comer só um tipo de alimento. Até porque se você consumir só um tipo de alimento, a tua diversidade alimentar vai ficar prejudicada. E a gente sabe que para a gente obter os nutrientes da alimentação, tem que ter uma diversidade alimentar. Porque não é só em um grupo alimentar, por exemplo, que vai ter os nutrientes que a gente precisa. Né? Por isso que a nutrição, ela fala para esses grupos alimentares, né? Então, vitaminas, minerais, as proteínas, os carboidratos, os lipídios, porque o nosso organismo precisa de todos esses grupos alimentares.
Então, por isso que a gente não pode deixar a alimentação monótona, sabe? Só comer todo dia aquele mesmo alimento. Que a gente vai estar deixando de consumir outras fontes alimentares. Legal. Fran, vamos ver se tem mais alguma questão. Se não tiver, a gente parte aí para as suas considerações finais. Pode ser? Tá bom. Pode ser. Deixa eu só ver aqui. Ó, gente, por enquanto não tem questão. Se alguém quiser mandar, mande. Eu vou já pedir para a Fran dizer assim, das tuas considerações finais, assim. Com isso eu quero te perguntar que recado você gostaria de deixar para as pacientes em relação a esse tema que a gente falou hoje, assim, aquela mensagem que você quer, olha, de tudo que eu falei, se vocês não absorveram tudo, pelo menos isso aqui é importantíssimo fazer porque vai colaborar. Eu acho assim que é importante que as pessoas saibam que na nutrição oncológica nada é proibido, nada a gente fala assim para excluir. Eu falo que antes de você ficar excluindo alguns alimentos, você tem que acrescentar outros alimentos. Então, assim, nada é proibido. Tenta ter uma alimentação saudável, praticar atividade física, dormir bem, porque a imunidade é uma questão importante que eu deixei de comentar. Não é só a alimentação. Você precisa estar dormindo bem, você precisa ter um intestino funcionando bem, você precisa ter um controle de estresse, fazer atividade física. Então, é um conjunto, tudo na vida é um conjunto. A gente não pode, por exemplo, focar só numa coisa e esquecer das outras coisas, porque tudo é importante, né? Na nossa vida em geral, a nossa vida social também é importante. Então, não é porque a pessoa está passando por um tratamento e tal que ela vai ficar só pensando naquele tratamento. Ela tem que ter uma vida social. Às vezes as pessoas deixam de ir a certos lugares por medo de se alimentar. Né? Claro que tem que ter uma segurança alimentar, mas não pode deixar que isso paralise a vida. Né? Então, eu acho muito importante. Outra coisa, quem pode, né, e se possível, sempre procurar nutricionista quando recebe ali o diagnóstico antes de iniciar o tratamento, para que seja mais efetivo o tratamento e a nutrição possa atuar de maneira geral. Porque assim, não tem só quimioterapia, tem cirurgia, tem radioterapia, tem hormonioterapia, é todo um contexto, não é só um tipo de tratamento. E a nutrição, ela pode atuar em todos os momentos do tratamento, inclusive na prevenção. Então, eu acho que seria essa aí a mensagem que eu queria deixar. Mais importante, ainda teve pergunta, então a gente segue mais aqui com essa. Da Thaís, ela pergunta o seguinte: pessoas que concluíram o tratamento do câncer de mama podem ingerir bebida alcoólica? E depois tem mais aqui, já chegou mais. Ingerir o quê? Que deu uma cortada, eu não entendi. Pode repetir? Ela perguntou se uma pessoa que terminou o tratamento de câncer contra o câncer de mama, se ela pode ingerir bebida alcoólica. Depende. Por exemplo, se tiver em hormonioterapia, não é recomendado, né? Porque tem essa interação aí da bebida alcoólica com a medicação. Então, tudo depende. Claro que a gente não vai falar nem que sim, nem que não, mas é tudo um contexto, né? Depende de como que é essa bebida alcoólica, da quantidade, da frequência. Então, tem que ver. Mas se tiver em hormonioterapia, aí a gente não recomenda. Tem mais aqui da Marta. Tô tomando tamoxifeno. Qual alimento não devo comer nessa combinação aí com essa medicação? Então assim, na alimentação, o que eu não gosto, mas os estudos não confirmam, nem que sim, nem que não, é a soja, né? Que ela tem esse efeito estrógeno. Então, assim, se a paciente faz muita questão, sempre consumir soja orgânica. Mas eu não recomendo, porque assim, na dúvida, eu falei não consuma. Né? Mas claro que se for um alimento que faz parte da vida, né, da paciente, aí a gente vai pensar que tudo é um contexto, né? Não dá para dizer de forma generalizada. Mas de alimentação seria só a soja.
Eu já vi muitas pessoas falando da linhaça, da chia, de alimentos em gerais que tem, mas assim, não tem essa potencialidade no alimento em si. Só se você consumisse aí uma quantidade muito grande para ele ter um efeito fitoestrógeno. Se não, fora a soja na alimentação, não precisa excluir nada em relação a isso. Então tá. Ó, mais uma pergunta da Simone, aí acho que a gente Uhum. finaliza. Ah, a Simone pergunta o seguinte: carne de porco é inflamatória? Não é inflamatório. Tem esse mito, né? É claro que você não vai comer uma carne com mais gordura, digamos assim. Uma carne magra, a carne de porco ela tem que contar na mesma contagem ali, ela é carne vermelha. Muitas pessoas acham que carne de porco é carne branca, né? Pela coloração, mas não. Ela é considerada carne vermelha. Então, se você comer dentro ali dessa quantidade de carne vermelha semanal, não tem problema nenhum. Mas se for magra também, não tem essa questão de inflamação aí, não. Ó, Fran, as pessoas estão gostando aqui, tá chegando uma pergunta. Então vamos Que continuar. bom. Falei pra gente finalizar, mas foi só uma prévia. Aqui a Jacqueline, ela fala o seguinte: queijo tofu pode? O tofu é da soja, né? Então entra naquele contexto. Se for um tofu orgânico, aí tudo bem. Mas a maioria, dependendo da onde você vai comprar, você não tem essa segurança que essa soja seja orgânica. Mas no consumo pontual, assim, que não faça parte da rotina, não tem problema. E se não for também questão hormonal, né? Se for o receptor hormonal, também não tem problema. Então, beleza. Fran, então é isso, assim, acho que a gente tentou bater um papo aqui, falar um pouco de tudo, responder um monte de pergunta, né? Que Das bom! pessoas que Estamos aí para assistiram, esclarecer. para esclarecer, e, enfim, você deixou suas considerações já. Quem quiser seguir a Fran pode seguir, quem quiser seguir a ACO pode seguir também aqui, que a gente conversa toda semana com alguém. Espero que a gente volte a bater um papo sobre esse assunto também, que é muito relevante, né, para as pacientes, para quem está passando tratamento, e espero que as pessoas, sobretudo sigam, né, essas instruções, essas orientações, que é o mais importante, que aí é aquilo que a gente falou lá no começo, tem sentido com a resposta do tratamento, e é Isso. isso que se espera, né? Eu sempre falo que na oncologia, né, o menos é mais. Na dúvida, não coma, não tome, faça o básico. Básico bem feito, já tá ótimo. É isso aí. Então tá bom, Fran, obrigado por você ter aceitado conversar aqui com a gente, esclarecer, né, Obrigada como a você você. fez aqui. Espero que a gente se fale novamente. E aí vou salvar a live no IGTV. E aí quem quiser marca lá naquele arroba, enfim, continua a conversa aí pelos comentários, E certo? se alguém tiver alguma dúvida também, não quis falar, quiser me mandar, pode mandar que eu vou responder. Tá bom. Então, Fran, muito obrigado e a gente se fala. Boa noite. Obrigado, pessoal. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau.